Hoje nós vamos aprender a orar como os grandes homens do passado faziam, certo? O verso que a gente traz hoje começa em Jeremias, capítulo 6, no verso 16, que diz assim: Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Que a gente vai aprender hoje como é que as pessoas do passado faziam. Então, descobrir, perguntai qual é pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e seguir por ele e achareis descanso para a vossa alma. Ao longo da Bíblia, a gente encontra grandes histórias que elas são, nossa, chegam a ser surpreendentes e até, né, são espantosas. Como existem histórias bíblicas que a gente para pensar e no mundo de hoje é inimaginável você ver histórias tão grandiosas, tão poderosas como essas que aconteceram na Bíblia, por exemplo, né, que até nós que cremos na Bíblia, que nós que entendemos a Bíblia como verdade absoluta, né, como a palavra verdadeira de Deus, só que realmente a gente vai parar para pensar, quando que hoje em dia a gente vê cair maná do céu? Quando? Quando que a gente vê, por exemplo, como aconteceu lá com o povo de Israel? Quando que a gente luta com um anjo, como Jacó fez? Quando que servos de Deus são levados para o céu em carruagens de fogo, assim como Elias, aconteceu com Elias? E tantas outras coisas extremamente maravilhosas que Deus fez nos tempos antigos. Quando que a gente vê isso, né? Mas o que acontece é que se a gente começa a gastar tempo lendo os relatos de orações encontrados na Bíblia, descobrimos um padrão maravilhoso, que quando o povo de Deus clama, lembra aquilo que eu falei. Toda vez que a Bíblia fala clamor, Deus ouve. Então, toda vez que o povo de Deus clamava, Deus ouvia. E toda vez que o povo de Deus orava com força, Deus respondia quase sempre sim. Somente algumas vezes ele disse não. E é a diferença do povo de Deus da época para o povo de Deus de hoje. Na época, eles tinham muitas vezes essas orações fervorosas e Deus respondia sim. Hoje em dia, o sim de Deus parece que não é mais uma regra, parece que é quase uma exceção. E isso a gente tem que reformular nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de orar para Deus e aumentar o nosso tempo em comunhão com Deus. E é isso que a gente veio fazer aqui, aprender a ter mais tempo em comunhão com Deus. Grande parte do problema é que nos aproximamos da palavra de Deus com dúvida. Nossa, essas coisas aconteceram muito antigamente, em outra época. Isso não acontece mais hoje em dia. Outras pessoas dizem, não, isso aí ficou lá naquele tempo. Outros dizem assim, não, isso foram figuras de linguagem que foi utilizado como forma de enfeitar a Bíblia, de dar mais grandiosidade para a Bíblia. Só que aí a gente tem que entrar na interpretação do texto bíblico. Quando eu falo interpretação, é olhar a forma como foi escrita. Isso é muito importante. Na hora de você falar sobre a veracidade dos fatos bíblicos, obviamente, hoje a gente tem arqueologia e tantas outras áreas que comprovam a veracidade de vários textos e várias passagens bíblicas, a gente tem que olhar também para a forma como foi escrito. Então, quando você olha, tem muitas pessoas que dizem que o Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, é uma metáfora, né, é uma poesia, aquilo não existiu, nada daquilo existiu e tudo mais. Só que aí você vai olhar para a forma como foi escrita e tem algumas partes escritas em poesia hebraica, mas 90% daquele texto do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis é escrito naquela forma que a gente chama de forma de prosa, que é uma forma descritiva, uma forma realmente contando fatos históricos. Ou seja, aquilo aconteceu. Não foi escrito em forma de dúvida ou de metáfora ou de poesia, não. Foi escrito em forma de uma forma textual mesmo. E aí a gente começa a pensar, não podemos levar as histórias bíblicas a sério, pois aconteceram em tempos antigos. Deus não trabalharia da mesma forma na atualidade. E aí a gente começa a mudar o poder de Deus, não acreditar mais no poder de Deus, achar que Deus mudou. E olha como uma coisa vai puxando a outra. Se eu penso que Deus ele atuava de um jeito antigamente e hoje ele atua de outro jeito, em questão de resposta de oração e tudo mais, eu começo a pensar que Deus ele pode mudar, ele muda com o passar do tempo. E aí a gente começa a ter doutrinas que são tiradas como forma que se Deus tivesse mudado, que antigamente ele falava uma coisa e hoje ele fala outra. Só que em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, diz assim:
Ele não muda. Deus não muda, Deus é o mesmo, do princípio ao final da Bíblia. E depois que a Bíblia foi escrita, obviamente, né? Mas de capa a capa da Bíblia, Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Tanto é que no Novo Testamento, Jesus fala a mesma coisa. Ele amou tanto o mundo que ele mandou seu Filho único para que vocês possam ter salvação. A Bíblia afirma claramente que servimos a um Deus que ouve nossas orações. Isso deve nos dar grande confiança em oração. No entanto, com muita frequência ainda deixamos de acreditar. Isso é um problema, pois ter confiança de que Deus realmente ouve e atende a nossas orações é vital para o nosso sucesso espiritual. E aí tem uma passagem muito legal que está no livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Aí você pode estar perguntando, tá, Grego, legal, bacana, mas qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou orando como Deus está pedindo, com a vontade de Deus? Como é que eu sei disso? Para você saber, nós não temos força para nada. Só o próprio Deus que faz as coisas. E claro, através das nossas orações, do Espírito Santo que Jesus deixou para habitar junto conosco, nós sim podemos fazer milagres. Até porque o próprio Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que as minhas. Quando Josué ele fez essa oração, ele deu essa ordem, né, para o sol parar e para a lua parar, paramos para pensar um pouquinho. Será que não seria mais sábio ele ter feito isso falando no final: sol, para, lua, para, mas seja feita a tua vontade, Senhor? Será que ele não deveria ter feito assim? Josué, quando ele fez essa oração, quando ele deu essa ordem, ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. Deus já tinha falado com ele já tinha orado. E aí tem uma parte importante, ó. Quando Josué orou pedindo para que o sol ficasse parado, ele já sabia que isso estava de acordo com a vontade de Deus, pois o Senhor havia prometido vitória sobre os inimigos. Josué fez tudo o que a energia humana podia fazer, e então, pela fé, clamou pedindo o auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Olha isso aqui. União do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon, é o mesmo que durante horas esteve prostrado em terra em oração no acampamento em Gilgal. As pessoas de oração são pessoas de poder. Quer ser uma pessoa de poder? Passe horas em oração. Passe horas junto do Senhor. Gente, eu estou falando, aqui está falando alguém que viveu uma vida por muitos anos fazendo orações rasas. Eu sou um exemplo. Antes de dormir, ao acordar, e não tem nada de errado, é isso que eu estou querendo dizer. Não tem nada de errado você fazer essas orações, mas eu fazia só isso. Porque se a gente parar para pensar que Pedro, por exemplo, ele chega num local e aí tem um paralítico e ele simplesmente assombra. Olha a força disso. A sombra de Pedro passa pela pessoa e a pessoa é curada. Isso é possível com grande intimidade espiritual com Deus. Experimente passar mais tempo do que você passa hoje em oração. Experimente tirar um tempo na sua casa, no seu local. Se você tem condições, obviamente, de ficar sozinho, em silêncio, é melhor ainda. Mas se ajoelhe, pode ser na beira da sua cama, pode ser num outro local, não importa. Mas se ajoelhe e ore fervorosamente para Deus. Uma é gratuita que absolutamente você vai se sentir melhor do que antes de começar a orar. E segundo, você vai começar um caminho de intimidade com Deus que eu garanto a você que é extremamente recompensador, extremamente gratificante, um sentimento maravilhoso, e você sim vai começar a conseguir, através do poder de Deus, pedir coisas maravilhosas e ser atendido em questões maravilhosas. Passar muito tempo com Deus é o segredo de toda oração bem-sucedida. A oração sentida como uma força poderosa é produto indireto ou imediato do tempo longo gasto com Deus. Nossas orações curtas devem seu valor à sua eficácia às longas que as antecederam. A oração curta para prevalecer no poder, para prevalecer, não pode ser feita por aquele que não prevaleceu com Deus em uma batalha poderosa de grande continuidade. A vitória de fé que Jacó obteve não teria sido conquistada sem a luta ao longo da noite inteira. O conhecimento de Deus
não acontece por meio de chamadas ocasionais e inesperadas. Deus não derrama seus dons sobre aqueles que vêm e vão de maneira casual ou apressada. Muito tempo a sós com o Senhor é o segredo para conhecê-lo e ter a influência junto a ele. Deus cede diante da persistência de uma fé que o conhece. Ele derrama seus mais ricos presentes sobre aqueles que expressam desejo e apreço por esses dons, por meio da constância, bem como do fervor de sua insistência. Uma pergunta que a gente faz, né? Gregor, mas hoje em dia é complicado, hoje em dia é barulho o tempo todo, como é que eu vou ter comunhão com Deus? Na época lá, as pessoas conseguiam, no meio do deserto, no meio de várias questões, ficar em silêncio. Hoje em dia é som o tempo todo, é televisão, é barulho de carro, as cidades são grandes e a gente não consegue ficar em silêncio praticamente em momento nenhum. É verdade. Mas como não sermos engolidos pela cultura e pelos paradigmas atuais? Em vários momentos, as pessoas elas se retiravam. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele se retirava do meio dos outros para orar para Deus, para conversar com o Pai. Então, se você quer fazer uma limpeza mental porque você não está conseguindo orar, utilize oportunidades de você ir para um parque. Mas se não dá para fazer nenhuma dessas coisas, dentro da sua própria casa, se ajoelhe perante o Senhor. Peça que Ele vai lhe capacitar. Olha que importante, ó. Vamos pedir a Ele que nos transforme em homens e mulheres de fé, que oram com ousadia e confiança, de acordo com a sua vontade. Não importa se somos guerreiros experientes de oração ou apenas bebês na fé, que todos nós ousemos pedir mais do Senhor. Que todos nós ousemos pedir mais de Deus. E Ele, com certeza, vai nos ouvir. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa. Tenha em mente a questão da oração. Eu não sei fazer orações bonitas, Deus não se importa com isso. Ali é derramamento do coração na frente do Senhor. Ore a Deus com força, com fervor, e veja o quão maravilhoso é o Senhor. E existe uma frase na Bíblia que diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Encontre o seu refúgio nele.